Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procuradora do Ministério Público de Contas Valéria Borba, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Convoco para compor o quórum, conforme portaria, o auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata 10 de 23 de março de 2016 para homologação. Está aprovado. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Apenas para comunicar o sobrestamento dos seguintes processos na DICAP: o 64 454 711 51484 410 58789 4701 021-910 e 98984-415. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Controle de Atos do Pessoal dos processos 753-80013, 832-57015, 207-6216, 867-2016, 514-33311 e 723-461-15. Também na Diretoria de Contas Estaduais, do sobrestamento do processo 744-7715, e, finalmente, na Diretoria Jurídica, o sobrestamento do processo 960-109 de 2014. Está anotado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento na Diretoria de Contas Municipais em função dos incidentes de inconstitucionalidade referentes à multa do artigo 5º da Lei Federal 10.028, os seguintes protocolos: 12695009, 16301707, 5944708. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, o ato de inativação 756516, haja vista que a admissão da servidora interessada encontra-se ainda em trâmite nesta Corte. Em função da uniformização de jurisprudência 9385915, os atos de inativação 928043014, 27130013, em função da revisão da uniformização de jurisprudência jurisprudência número 15, os protocolos de ato de inativação 100.833715, 68373314, 898-70915, 104362814, também em função da uniformização de jurisprudência 938.59015, o protocolo 46562415, e por prorrogação de sobrestamento outrora diferido, protocolo 784522412, 207.414.11 e 225.161.11. Obrigado. Está devidamente anotado. Também estou comunicando sobrestamentos na DICAP 235.473.09, 686.996.14, 650.286.15. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem essa 2ª Câmara, processo 184-60709, prestação de contas de transferência, município de Curitiba, Maria Tereza de Oliveira, Sônia Mara Gonçalves da Luz.
Trata-se da prestação de contas de transferência voluntária, formalizada por meio de convênio, celebrado entre o Poder Executivo do município de Curitiba e a Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Anita Mary Geithner, no valor de R$ 339.214,15, referente ao exercício financeiro de 2008, tendo por objeto o provimento de recurso para a manutenção da entidade, sendo aditado para incluir serviços de construção de uma quadra coberta. A Diretoria de Análise de Transferências, por meio de instrução, manifestou-se pela irregularidade das contas em razão das ausências de retenção e recolhimento pela APPF das contribuições devidas ao INSS em atendimento ao que determina o artigo 31 da Lei Federal 8.212/91 sobre os pagamentos efetuados à empresa .br Consultoria Técnica relativa à mão de obra empregada na execução da obra e da certidão negativa de débito específica para a obra realizada emitida pela Receita Federal do Brasil, consoante exigência declinada na súmula 04 de decisão consubstanciada no acórdão 33707 do Tribunal Pleno. A unidade técnica sugeriu a aplicação de multa à senhora Maria Tereza de Oliveira, ao artigo 87.5c da Lei Complementar 103/2005, em razão da não realização das retenções do INSS determinadas pelo artigo 31 da Lei Federal 82.12/11 e pela ausência de certidão negativa de débito específica para a obra realizada. A entidade acostou petição que estavam sendo encaminhados os documentos necessários para esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas pela unidade técnica, porém não compareceu mais aos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos termos da unidade técnica pela irregularidade das contas. Apresento meu voto pela irregularidade das contas, determino a aplicação da multa à senhora Maria Tereza de Oliveira, do artigo 87.5c da Lei Complementar 103/2005, em razão da não realização das retenções do INSS determinadas pelo artigo 31 da Lei Federal 82.12/11, pela ausência de certidão negativa de débito específica para a obra realizada. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de fazer uma análise rápida desse processo e me lembrei de uma decisão bastante recente que abrangeu diversos aspectos dessa questão relativa à inscrição de obra no INSS e retenção. E essa decisão foi, desse ano, o acórdão 1050 do Tribunal Pleno, relatoria do conselheiro Ivens. E naquele processo, nessa decisão, como disse, foi feito um apanhado sobre essas questões, inclusive com uma sugestão de revisão daquele pré-julgado que assentou a essa exigência. No caso, esse processo há uma circunstância diferente relativa à entidade, à Associação dos Pais e Professores dessa escola municipal, não ter feito a retenção. Eu verifico que essa obrigatoriedade, segundo o artigo 31 da Lei 8.212 de 1991, ele determina que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra. Então, me parece que não são todas as situações em que seria uma obrigação esse desconto. Teria que ver se o contrato foi feito com cessão de mão de obra ou se foi feito por uma empreitada global. Esse é um ponto. O outro ponto seria, e até nesse aspecto, essa decisão do Tribunal Pleno até, a meu ver, tem que ser analisada melhor, mas porque ela refere um parecer da Advocacia Geral da União, que é um parecer vinculante, que diz que não há solidariedade quando
do órgão público quando a empresa ou a entidade contratante, no caso uma associação, deixa de efetuar esse desconto e deixa de recolher esses valores. Eu acho que, numa situação como essa, em que o município de Curitiba repassa o dinheiro tendo um objeto desse tipo, pelo menos parcialmente, de ampliação, construção, me parece que esse parecer da Advocacia Geral da União seria de eficácia duvidosa. Mas, feitas essas ponderações, senhor presidente, eu, a princípio, entendo que a análise dessas circunstâncias de se tratar ou não de um contrato por empreiteira global ou concessão de mão de obra, isso deveria ser verificado pela Diretoria de Análise de Transferência. Então, num primeiro momento, eu, trazendo essas informações, eu colocaria a discussão, inclusive a deliberação do relator, uma sugestão de que o processo retornasse para a unidade técnica para que ela analisasse a pertinência da exigência desse artigo 31 em face dessa situação. Lembrando também que, inclusive está referenciado, que em 2015 o município de Curitiba modificou a sua legislação e, a partir de então, fica impedido que haja convênio para a execução de obras com essas entidades, obras em relação às escolas municipais. Então, senhor presidente, seria uma primeira sugestão de retornar o processo para a Diretoria de Análise de Transferência, porque eu entendo que a análise tem que ser mais detalhada, até porque há essa sugestão também, quanto ao segundo item, a sugestão de revisão daquele, me parece que foi um pré-julgado, que, inclusive, está ao encargo da Diretoria de Análise de Transferência. Eu consulto. Senhor presidente, eu não teria dificuldade, obviamente nenhuma, né, em restabelecer para que a diretoria pudesse fazer um novo apanhado. O que eu quero lembrar é que foi dado o direito do contraditório e a parte não se manifestou. Então, pelas duas razões, a questão da não retenção, a questão da não entrega da CND e a questão também de que a parte não se manifestou, é que o voto foi pela irregularidade. Então, está aprovado o voto do relator. Não, senhor presidente, eu fiz uma primeira sugestão, mas não sendo acatada pelo relator, eu vou fazer um voto divergente e para isso vou solicitar vistas do processo. Bom, não havendo oposição, vistas a Vossa Excelência. Processo 67099910, prestação de conta de transferência, município de Mamborê, Ricardo Radominski, Henrique Sanches Sala, Cris Angélica Ulich. Trata de prestação de conta do termo de parceria 01-2006 entre o município de Mamborê e o Instituto Corpore para o desenvolvimento de qualidade de vida no valor de R$ 1.760.396,36 referente ao exercício financeiro 2007. O Instituto Corpore alegou que é legítima a cobrança da taxa administrativa. O valor utilizado como sendo conta provisões teria sido para custeio de despesas oriundas da própria parceria. O termo de parceria não trata-se de contratos de prestação de serviços terceirizados. Há incompetência deste egrégio tribunal para julgar as contas referentes ao termo de parceria. O município de Mamborê alegou que a taxa de administração seria utilizada para a manutenção dos serviços referentes à folha de pagamento de pessoas que executaram os programas. As provisões seriam utilizadas para pagamentos de rescisões da entidade aos executores de programas. Não houve terceirização do serviço público. A Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público de Contas opinaram pela desaprovação das contas, devolução de valores e aplicação de multa. Preliminarmente, esse Tribunal de Contas é competente para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado e município às organizações sociais civis de interesse público. No mérito, não demonstraram a efetiva realização das despesas com o termo de parceria ante a ausência de documentos e ficou caracterizado a terceirização dos serviços públicos na medida em que o termo de parceria não se limitou à execução dos serviços de saúde de forma complementar.
Voto, senhor presidente, pela irregularidade da prestação de contas, determinando o recolhimento integral ao erário do município de Mamborê dos recursos repassados ao Instituto Corpore no montante de R$ 1.760.393,36 e aplicação de multa aos gestores. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para consignar, o conselheiro relator não mencionou quais seriam as multas, mas sendo o caso da multa do artigo 87.4G, eu então consignaria minha discordância em relação à aplicação. Está registrado e aprovado o voto do relator. Processo 31.789510. Prestação de contas de transferência, município de Sapopema, Roberto Jorge Abrão, Vera Lúcia de Silva Golono, Cris Angélica Ulick. Trata de prestação de contas ao termo de parceria 01-2007, celebrado entre o município de Sapopema e o Instituto Corpo para o Desenvolvimento de Qualidade de Vida, no valor de R$ 570.019,42, referente ao exercício financeiro de 2008. O Instituto Corpore contestou a legitimidade do Tribunal de Contas para julgar as contas. O município de Sapopema alegou que juntou aos autos os documentos faltantes, que o Instituto Corpore não cumpriu o objeto pactuado no termo de parceria e que não houve terceirização do serviço público. A Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público de Contas opinaram pela desaprovação das contas, devolução de valores e aplicação de multa. Preliminarmente, esse Tribunal de Contas é competente para fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado e município a organizações sociais e civis de interesse público. No mérito, não demonstraram efetiva realização das despesas com o termo de parceria ante a ausência de documentos e ficou caracterizada a terceirização de serviços públicos na medida que o termo de parceria não se limitou à execução dos serviços de saúde de forma complementar. Voto, senhor presidente, pela irregularidade da prestação de contas, determinando o recolhimento integral ao erário do município de Sapopema dos recursos repassados ao Instituto Corpore no montante de R$ 570.019,42 e aplicação de multa aos gestores, senhor presidente. Está em discussão, como o anterior, registrada a posição do auditor Tiago Barbosa, aprovado o voto do relator. Processo 187.650.11, prestação de contas de transferência, Juraci Ronaldo Casella. Trata de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado de Transporte e o Poder Executivo do município de Guaraniaçu, formalizada por meio do termo de convênio 44/2010, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor de R$ 150 mil, tendo por objeto a pavimentação poliédrica. A Diretoria de Análise de Transferências, por intermédio da instrução, manifestou-se pelo arquivamento do processo, uma vez que, celebrado o ajuste, não houve transferência da verba diante da vedação de repasses em período eleitoral estabelecido pelo artigo 73A da Lei 9.504/97. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer, opinou pela irregularidade das contas, pois considerou que o município poderia ter iniciado a obra utilizando a contrapartida que lhe competia, havendo falha de planejamento e adequado cronograma físico-financeiro imputáveis ao gestor municipal. Recomendou ao Ministério Público de Contas a aplicação de multa do artigo 87.5b da Lei Complementar 103/2005 ao senhor Juraci Ronaldo Casella. Conforme se extrai dos autos, mesmo findo o período em que estava vedado o repasse dos recursos por força do mandamento legal, o Estado do Paraná não repassou a verba que lhe cabia no ajuste. Assim, não se poderia exigir do gestor municipal que iniciasse a execução do convênio se estivesse assegurados os recursos necessários para concluir a obra. Acompanho a instrução da unidade técnica e voto pelo encerramento do processo e arquivamento do feito, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, nesse caso, um pouco antes do início do período de vedação dos repasses, foi formalizado o convênio e o prefeito achou por bem que não iniciar a obra, que ele teria um período muito curto, me parece uns 4 dias. E o Ministério Público salienta que realmente houve um problema de planejamento, o argumento que o doutor Fábio utiliza para seguir, ou então ele acrescenta aos argumentos da unidade técnica, seria no sentido de que mesmo após o fim dessa vedação no período eleitoral, o Estado deixou de repassar os valores. Eu acho um argumento bastante razoável, mas me parece o seguinte, que isso parece bastante típico
antes do período eleitoral, o governo do Estado formaliza inúmeros convênios com os municípios e, depois disso, aí tanto faz, porque perdendo ou ganhando a eleição, o governo já, teoricamente, angariou seu apoio, o apoio do gestor municipal. Não sendo o caso, né, não tendo sido o processo dirigido no intuito de responsabilizar o Estado, que formalizou esse convênio, talvez de uma forma fictícia, me parece que também deve ter o próprio gestor municipal sua responsabilidade, porque qual o sentido de formalizar esse convênio na véspera do início desse período e não fazer, não chegar ao cumprimento desse objeto? Me parece também que tanto o Estado quanto o gestor municipal não podem ficar fazendo de conta de que farão o objeto do convênio. Então, com essa argumentação ligeira que eu somo aos fundamentos do Ministério Público, eu vou ousar divergir do relator e propor o julgamento nos termos do parquê pela irregularidade das contas e aplicação da multa. O senhor relator tem a palavra. Na realidade, senhor presidente, concordo com o conselheiro substituto Tiago de que realmente o governo pode ter feito um forfé com o prefeito. Foram 4 dias antes do período em que não se pudesse mais passar dinheiro. Mas realmente eu me baseei no sentido de que após o período legal do repasse de dinheiro, o governo não fez esse repasse. Consequentemente, como é que o prefeito, no meu ponto de vista, ia começar uma obra sem ter dinheiro para acabar a obra? Eu fico assustado quando eu vejo algumas obras faraônicas por aí, onde tem o início e não tem o final. Então, eu entendo realmente que pode ter sido usado como ferramenta política, mas não me sinto à vontade em condenar um gestor, porque eu acho que isso tenha sido um trabalho político. O que tem de concreto que eu pude perceber nos autos é que realmente não foi repassado o dinheiro para o município para terminar a obra. Então, por isso, ele não começou a obra. É o meu entendimento. Senhor presidente, apenas só também para expressar a diferença, é que havia a contrapartida de 50% do município, né? Então, é uma situação diferente. Eu, da mesma forma que Vossa Excelência, eu entendo que se não tivesse sido feito nenhum repasse e a integralidade do objeto do convênio fosse custeado com recursos estaduais, aí sim, me parece claro que o gestor municipal não deveria ter iniciado a obra. Mas, havendo o compromisso do município de bancar 50% desse objeto, aí me parece que, claro, também é um raciocínio de que o gestor municipal já saberia que não ia receber esse dinheiro. Mas aí, então, por que fazer toda formalizar esse convênio? Então, só esse esclarecimento, senhor presidente. Com a expressão do Dr. Fábio, muito conhecida de forfait, não é? Palavra francesa que se escreve forfaite, não é? Que significa ausência. Eu vou acompanhar o relator porque houve ausência do governo na sua responsabilidade. Senhor presidente, o processo 288.503.11, eu gostaria de retirar de pauta que é necessária nova instrução, senhor presidente. Preciso que seja retirado de pauta o processo 288.503.11, que é necessária nova instrução, senhor presidente. Está retirado. O processo 339.934.10, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiamento. O processo 6647.916, retirada de pauta também para instrução, senhor presidente. Anotado. E, por fim, senhor presidente, o processo 103.912, também solicito adiamento. Está encerrada a minha pauta, eu agradeço. Está adiado, agradeço a Vossa Excelência pelo brilhante relato e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro substituto, senhora procuradora, eu tenho em pauta
uma prestação de contas municipal, processo 178-127 de 2010, contas do senhor Clerínio Benildo Bach, prefeito de Palmital, no exercício financeiro de 2009. Essas contas já foram apreciadas pelo acórdão de parecer prévio número 134 de 2013 da segunda Câmara. E eu trago esse processo tendo em vista cumprimento de decisão. O parecer prévio foi pela irregularidade das contas, com aplicação de algumas multas e determinação para que o município efetuasse ou adotasse as medidas necessárias à regularização da situação do contador. Adotar as medidas cabíveis para que sejam observados os incisos 2 e 5 do artigo 37 da Constituição, quanto ao exercício das competências de contador por ocupante de cargo efetivo, de acordo com o pré-julgado número 6 desse tribunal. E ficou consignado que a comprovação do cumprimento dessa determinação seria atestada pela Diretoria de Contas Municipais no processo de prestação de contas que se seguiria. Ficando, então, também determinado o encaminhamento do processo à unidade, à Diretoria de Contas Municipais, para que fizesse as anotações pertinentes. Assim foi feito. No entanto, o Ministério Público de Contas, em 3 manifestações, entende que não pode ser dada a baixa de responsabilidade a essa determinação, tendo em vista que no processo correspondente de prestação de contas não foi comprovado o cumprimento desta determinação. E eu trago aqui o processo para o colegiado para que seja dada a baixa, tendo em vista que há uma previsão no regimento interno, previsão do artigo 352, inciso 6, se não me engano, inciso 6, no sentido de que cumpre a unidade que instrui o processo nas prestações de contas, anotar as determinações emitidas em outros processos que não tenham sido cumpridos. Então, o cumprimento dessa determinação, ela fica como uma pendência a ser verificada pela Diretoria de Contas Municipais, como inclusive ficou expressamente consignado nesse acórdão de parecer prévio. Então, com esse esclarecimento, eu trago aqui a proposta para que seja dada a baixa de responsabilidade quanto à determinação expedida pelo acórdão de parecer prévio 134. Baixa nesse processo, porque, como disse, já ficou consignado que seria visto esse cumprimento em prestações de contas. Está em discussão. Aprovado. Tenho um ato de inativação, o processo 752-541 de 2012, uma inativação concedida ao servidor Ângelo Soares Vidal, servidor do município de Irati. Foi aposentado no cargo de assistente operacional. A discussão nesse processo gira em torno da incorporação ou não de verba transitória, e sobre a qual houve o desconto de contribuição previdenciária, a verba insalubridade 20%. Foi feita uma diligência para que o município de Irati juntasse planilha de cálculo referente à verba transitória, essa verba transitória. O município atendeu a diligência, excluindo essa verba transitória dos proventos do servidor, ante a constatação de ausência de previsão legal para a inclusão da referida verba nos proventos. Acostou uma cópia de um novo decreto, retificando esse ato de concessão de aposentadoria. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entende que o procedimento do município foi inadequado, opina pela negativa de registro em razão da supressão dessa verba de insalubridade do cálculo dos proventos. Sustenta que, de acordo com o acórdão 3.155 de 2014 do Tribunal Pleno, a verba sobre a qual houve o desconto previdenciário deveria ter sido incluída no cálculo dos proventos de forma proporcionalizada
e aí faz menção ao item 3 dessa decisão colegiada. O Ministério Público de Contas diverge dessa manifestação, sustentando a adequação desse decreto que modificou e excluiu essa verba dos proventos do interessado. Segundo o parquê, haveria a adequação desse procedimento, vez que a inativação foi fundamentada nas regras, em regra de transição, o artigo 6º da emenda constitucional número 41 de 2013. Até me perdi, 2003. Na verdade, na última manifestação, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal sustenta ainda que estaria inadequado esse procedimento do município, mas, ao final, manifesta pela legalidade de registro. E eu trago um voto no qual reproduzo os itens do Acórdão 3.155/2014 do Tribunal Pleno, que justamente tratou da forma da incorporação ou não de verbas transitórias, e aqui consta dessa decisão que os cálculos de proventos das aposentadorias concedidas pelas denominadas regras de transição, artigo 6º da emenda constitucional 41 de 2003, entre outros, devem obedecer ao disposto na legislação do ente estadual ou municipal sobre a forma de incorporação das verbas de natureza transitória. E com essa menção, e tendo em vista que não há no município nenhuma definição legal sobre a incorporação dessa verba, eu entendo que a retificação que foi efetuada estaria correta, razão pela qual deve o tribunal conceder o registro a essa aposentação. Aqui fica a questão a ser debatida acerca de determinar ou não que o município restitua os valores que foram descontados ao servidor, e isso já foi objeto de uma discussão também nessa segunda Câmara, na qual fui vencido por voto do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, entendendo até com base numa manifestação do Dr. Gabriel, que em decorrência do princípio da solidariedade não seria cabível essa imputação de devolução. É uma questão ainda a ser discutida, mas nesse momento eu deixo então de propor qualquer medida em relação a esse ponto, apenas a legalidade de registro do ato de inativação. Legalidade. Senhor presidente, eu tenho um processo da Paraná Previdência, o 230.899 de 2015, o ato de inativação da senhora Neuza Nishida, no cargo de professor. Aqui foi feita a diligência para que fosse informado sobre a admissão dessa servidora. Num primeiro momento foi mencionado um processo, mas era sobre uma linha funcional que não é essa linha funcional na qual a servidora foi aposentada. Em razão disso, enquanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro da inativação, o Ministério Público propugna a negativa de registro. Faz menção aqui também, o que é discutido é a questão da modificação, da transformação do emprego público da servidora em cargo público pela Lei Estadual de 2012. É uma matéria já bastante discutida. O Ministério Público de Contas menciona a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação de inconstitucionalidade 1695, em que a Corte
decidiu que a transformação de empregos públicos em cargos públicos, estipulada pelo artigo 70, parágrafo 2º da Lei Estadual 10.219 de 2012, gera apenas estabilidade excepcional, mas não torna os servidores efetivos no que concerne aos efeitos legais que dependem da efetividade. Salientou o parquet que, como foi inconstitucional a transformação do emprego temporário em cargo efetivo, segue-se que, por decorrência lógica, é igualmente inconstitucional a concessão de qualquer benefício previdenciário, aposentadoria e pensão exclusivo de ocupantes de cargo efetivo, como são os concedidos pelo regime próprio gerido pelo Paraná Previdência. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, ao prolatar a decisão referida, não vislumbrou fosse o caso de diferir seus efeitos para momento futuro, conforme lhe autorizava o artigo 27 da Lei 9.868 de 99, ou de restringir sua abrangência em função de eventual boa-fé dos contratados. Sendo assim, a decisão estaria revestida do efeito ordinário das ADINs, qual seja efeito ex tunc. Então, propugna aí a negativa de registro, aduzindo que cumpre alertar ao Estado do Paraná, com a máxima urgência, para que implemente a compensação financeira com o regime geral das contribuições previdenciárias indevidamente carreadas ao regime próprio de previdência, a fim de que a interessada não fique sem a devida cobertura por parte do Instituto Nacional da Seguridade Social. O parquet informa também que essa questão já foi discutida na uniformização de jurisprudência do processo 363.527 de 2006, ocasião em que foram fixados parâmetros outros que os expostos pela procuradora. Eu acompanho aqui o que o tribunal tem decidido em relação a essa transformação, tem aceitado e tem concedido o registro a essas aposentadorias concedidas nessas circunstâncias. É essa a proposta. Legalidade de registro. Aprovado. Tem um outro processo da Paraná Previdência, 199.535 de 2011, é um processo de pensão concedida à senhora Tânia Salete dos Santos, companheira de militar reformado, falecido em 2010. Inicialmente, a diretoria jurídica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela legalidade de registro. No entanto, foi feita uma diligência em face da insuficiência na documentação acostada quanto à comprovação de que a beneficiária teria ficado caracterizado entre a beneficiária e o falecido uma união estável. Ficou determinado que se fizesse um estudo social para demonstrar a existência da alegada união estável. A Paraná Previdência, por inúmeras vezes, solicitou prorrogação de prazo e não cumpriu o que foi determinado. Apenas em ocasião posterior, apresentou uma petição esclarecendo o seguinte: o Serviço Social do ente verificou que a hora interessada convivia com outrem, motivo pelo qual o Paraná Previdência informou que cancelou o benefício outrora concedido, não obstante, quando do envio da resposta à diligência dessa corte, aquela tenha sido intimada para se manifestar sobre o cancelamento realizado e não tenha apresentado defesa até então. Então, a Paraná Previdência, numa outra manifestação, confirmou que no relatório social ficou evidenciada a inexistência de união estável da pensionista para com o segurado e, então, ainda estaria providenciando o cancelamento do benefício que não havia sido comprovado no processo. Seguiram-se novas diligências à entidade, até que finalmente apresentou documentação indicativa do cancelamento do benefício. Aqui ainda foi necessário
foram necessárias outras diligências para que se levantasse a situação da responsabilização sobre a concessão desse benefício. A Paraná Previdência, em sua derradeira manifestação, informa que procedeu o caminhamento ao Ministério Público do Estado das cópias integrais dos autos administrativos de concessão de pensão para que o parquê adote as medidas necessárias em face dos responsáveis que, ao agirem de má-fé, forjaram provas com a inequívoca intenção de obter o benefício pensional. Aqui informou que o protocolo foi remetido à Coordenadoria do Contencioso para a propositura de ação judicial de cobrança, em seguida acostada mediante petição a esse processo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal entendeu atendidas as diligências e opinou pelo arquivamento do feito. O Ministério Público, nessa linha, também propõe o arquivamento do feito. Aqui, tendo em conta que a documentação da Paraná Previdência indicou que foram tomadas as providências necessárias à responsabilização quanto a essa documentação que foi apresentada, que justificou a concessão do benefício, eu entendo que é possível, então, apenas o encerramento do feito e o arquivamento sem adoção de medidas suplementares. Encerramento. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra, Sua Excelência, o auditor destacado Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, inicio pelas prestações de contas municipais. Município de Santa Isabel do Oeste, contas de 2008, protocolo 11045009. Após a devida oferta de contraditório e a apresentação de defesa pelo responsável, os pareceres foram pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas de Olívio Brandeleiro e Sueli Sponchiado, esta última no período de 8 de dezembro até o fim do exercício de 2008, em face da informação incorreta dos valores devidos ao INSS. Convém destacar que remanesceu essa irregularidade, apesar de diversas diligências, citações, intimações dos responsáveis, e, não, segundo a DCM, não foram trazidos documentos suficientes para esclarecer prazos e valores a serem pagos no parcelamento das diferenças, no recolhimento das contribuições previdenciárias decorrente do erro de enquadramento da alíquota do grau de risco de acidente de trabalho, RAT. Além dessa irregularidade, foram apontadas ressalvas, que são assim consideradas na farta jurisprudência dessa Corte, da não retirada da base de dados do sistema SIM-AM de contas já encerradas e mantidas junto ao Banco Itaú, ausência de informações sobre reajuste de subsídio do prefeito e vice-prefeito, no exercício de 2008, na base do sistema SIM-AM. Então, eu acompanho os pareceres pela emissão de parecer prévio pela irregularidade e acrescento a proposta de aplicação da multa do 87.4G, tanto a senhora Sueli Sponchiato quanto o senhor Olívio Brandeleiro, pela ofensa ao artigo 30 da Lei Federal 8.212/91, que se diz respeito à informação incorreta dos valores devidos ao INSS. E ainda que seja determinado ao controle interno municipal a abertura de uma tomada de conta especial para apurar se houve dano em função da irregularidade apontada, a informação incorreta dos valores devidos ao INSS. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Município de Ivaiporã, contas de 2002, 196.02603. A irregularidade que remanesceu foi a remuneração do prefeito, fixada por meio de decreto legislativo, em ofensa ao artigo 3710 da Constituição, que exige lei específica.
Quanto a esse ponto, eu acompanho os pareceres uniformes, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas de Pedro Wilson Papim e vai por ano 2002, em função do valor recebido indevidamente, a título de subsídio, como prefeito. Ainda o apontamento de ressalvas, tendo em vista o incremento de despesa com serviços de terceiros, que na jurisprudência do tribunal é normalmente considerada como ressalva, e ao recebimento de remuneração acima do valor devido pelo vice-prefeito, que foi devidamente recolhido. E ainda que seja condenado ao recolhimento dos valores recebidos a maior, o senhor Pedro Wilson Papim, no montante em valores originais lá em 2002, totalizando R$ 10.195,80, valor esse devidamente corrigido e atualizado, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica. A proposta. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 15.01.01.07 são as contas de 2006 da Câmara Municipal de Pontal do Paraná. Feita a instrução e oferta de contraditório e concessão de ampla defesa. Os pareceres foram uniformes pela irregularidade do recebimento acima do valor devido de remuneração dos agentes políticos, pelo pagamento de sessões extraordinárias. Considere-se que o responsável solicitou junto ao Poder Executivo de Pontal do Paraná o parcelamento do ressarcimento dos valores recebidos a maior, bem como comprovou o pagamento das primeiras 8 parcelas de um total de 16. Entendendo, então, que, a meu ver, pode ser essa irregularidade convertida em ressalva e determinado ao controle interno da Câmara Municipal o acompanhamento do pagamento das parcelas restantes. E, caso não haja adimplemento, seja instaurada a tomada de conta especial encaminhada a essa Corte, sob pena de responsabilização solidária do controle interno. Quanto ao realização de despesas sem licitação, sem indicação de processo de dispensa, totalizaram, então, R$ 5.767,52, haja vista que sim, é inferior ao valor previsto na Lei 8666 para a dispensa de licitação de R$ 8.000, entendo pela conversão em ressalva, bem como a conversão em ressalva pela realização de despesas impróprias ao Poder Legislativo, com alimentação, valores inferiores a R$ 2.000, que entendam que não representam um valor abusivo, permitindo a sua conversão em ressalva. Quanto à extrapolação do limite de despesa da Câmara, o montante é de R$ 24.010,07, que corresponde a 0,14% do total de despesas, entendo também que possa ser convertido em ressalva. Quanto à divergência de ajustes efetuados na conciliação bancária com os extratos subsequentes, os valores pendentes na conciliação originaram-se dos valores do INSS contabilizados pelo Poder Executivo, conforme mandado de citação e intimação expedido nos autos da medida cautelar iluminada 1986/2005, em trâmite na Vara Civil de Matinhos, que não foi esclarecida a razão da divergência, haja vista que permaneceu uma diferença de R$ 12.823,04 entre o que consta na conciliação e o que foi registrado na contabilidade em 2007, referentes a descontos efetuados ao INSS e registrados na conta contábil número tal, que é a de responsáveis por diferenças em conta bancária. Então, face ao exposto, senhor presidente, eu entendo que, em função da remanescência da divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária com os extratos, eu entendo que devam ser as contas do senhor Valdivino Simões Périco julgadas irregulares, ressalvando os demais aspectos, conforme consta dos pareceres e do voto do relator, e que ainda seja determinado o controle interno da Câmara, o acompanhamento do pagamento das parcelas dos valores recebidos a maior, instaurando-se tomada de conta especial, em caso de negativa, que ainda seja aplicada a multa do 87.4G
em face da extrapolação do limite de despesa da Câmara, em ofensa ao artigo 29A da Constituição Federal. Também a aplicação dessa mesma multa em face da divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária com os extratos bancários. Também a aplicação dessa multa em função do recebimento acima do valor devido de remuneração ao senhor Valdivino Simões Périco. E ainda a aplicação da multa do 87.4G em face da realização de despesas impróprias ao Poder Legislativo, bem como determinar o controle interno da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, que instaure tomada de conta especial para apurar se houve dano erário em função da divergência entre a conciliação bancária e os extratos bancários. É a proposta. Está em discussão? Aprovada. Protocolo 161-95207, contas de 2006 de Piraí do Sul, que após a instrução do processo, restou como irregularidade as contas a realização de despesas sem licitação e sem indicação de processo de dispensa e da divergência nos ajustes efetuados nas conciliações bancárias em confronto com os extratos bancários, ambas em função de que, apesar de ter sido ofertado contraditório, não foram apresentados documentos suficientes ao devido saneamento. Há ainda uma extensa lista de ressalvas, que assim normalmente são consideradas na jurisprudência, referentes ao planejamento orçamentário e existência de empenhos no elemento 41, contribuições sem informação de dados sobre subvenções sociais concedidas, ausência da indicação de cálculo atuarial. Em função dessas ressalvas, entendo pela determinação para que sejam apresentados documentos saneadores até a apresentação das próximas contas anuais. Ainda pela aplicação da multa do 87.4G, 1, 2, 3, 4, por 9 vezes ao senhor Valentim Zanello, por 10 vezes ao senhor Valentim Zanello Miléo, em função dessa extensa lista de ressalva, que seriam ressalvas às contas. E ainda determinação ao controle interno municipal que instaure a tomada de contas especiais para apurar se houve dano erário em função das licitações apontadas como pela realização de despesas sem licitação ou sem indicação do processo de dispensa, se em função disso houve algum dano erário, e ainda se houve dano erário em função dos ajustes nas conciliações e extratos bancários. É a proposta. Está em discussão? Aprovada. Tomada de conta extraordinária 389.61713, em face da não apresentação das contas referentes ao exercício de 2012 do Consórcio Público Intermunicipal Casalá de Nova Esperança do Sudoeste, foram devidamente citados e apresentaram defesa dos responsáveis. Restou como anomalia a ausência de relatório de controle interno. Eu já normalmente entendo que a ausência do relatório de controle interno não é uma irregularidade de contas. Vejo com dificuldade que isso seja aplicado a um consórcio intermunicipal. De qualquer forma, entendo então que há uma irregularidade, apesar de não ser uma irregularidade de contas, e por isso entendo que deva haver a representação, nos termos do artigo 7511 da Constituição Estadual, aos poderes legislativos dos municípios consorciados para que tomem as providências que entenderem necessárias no âmbito da sua competência como controle externo. Há atraso na entrega da prestação de contas eletrônica e dos dados SIM-AM e SIM-AP, que, conforme pareceres, entendo pela aplicação da multa do 87.3A e B, da 83A em função da entrega da prestação de contas eletrônica e da 87.3B em função do atraso da entrega do SIM-AM e SIM-AP. Então, 3 multas. Em face de todo exposto, então, senhor presidente, é pela regularidade das contas, pela aplicação de 3 multas administrativas por atraso e pela representação aos poderes legislativos municipais. É a proposta.
Está em discussão. Aprovada a proposta. Eu solicito a retirada de pauta da tomada de conta extraordinária 599-82310, haja vista que, em primeira análise, foram apresentados documentos capazes de sanar as irregularidades, por isso, para a nova análise. Está retirada. Processo 3861-615, tomada de conta extraordinária, determinada pelo Acórdão 555214 da Primeira Câmara, para apuração de responsabilidades diante do não atendimento a diligências encaminhadas ao Instituto de Previdência e Assistência aos servidores do município de Jaguariaíva, nos autos de ato de inativação 45901010, em função do artigo 236 do Regimento Interno. As diligências que não foram atendidas se referem ao ofício de diligência 39714, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos de ato de inativação. Relevo a notar que o ato de aposentadoria do servidor Durval Taide Filho teve seu registro negado em razão da ausência de resposta de diligência do Instituto de Assistência e Previdência Municipal, uma vez que, embora esta Corte tenha observado o cumprimento dos requisitos temporais para a concessão de aposentadoria, o órgão previdenciário deixou de fazer constar do ato do benefício o fundamento constitucional da aposentadoria, bem como deixou de acostar aos autos o cálculo dos proventos, o que impediu, então, o devido registro nesta Corte. Cabe ressaltar que o prazo para o cumprimento da diligência havia sido prorrogado, conforme o despacho do relator, deixando o gestor ainda assim, mesmo com o prazo prorrogado, deixado de apresentar a proposta, a resposta. Em função disso, acompanhando os pareceres, é porque sejam, então, julgados irregulares as contas de Edson da Silva Naizé, nos termos do artigo 16.3b da Lei Orgânica, aplicando-lhe a multa do 87.1b em razão da ausência de resposta de diligência que originou a instauração dessa tomada de conta extraordinária. Está em discussão. Está aprovado. Passo aos atos de inativação. Pela legalidade de registro dos seguintes processos do Paraná Previdência, 58418410 de Tereza de Souza Borralho, 66186412 Zélia Petic, 248453 Antônio Carlos Rodrigues da Silva, todos pelo registro. Pelo registro. Também pelo registro, protocolos 248813 Curitiba, Rosana de Fátima de Azevedo, 70455613 Irati Arlete Quichel. Pelo registro. Do Paraná Previdência, pelo registro, 28615313 Eliane Galdino Vieira, 437-437-13, Maria Andrelina Fausto, 483-820-13, Edith Telk, 600-745-13, Tereza Cabral, 336-472-14, Jane Martins, 359-057-14, Aparecida Rodrigues, 400-618-14, Cleusa dos Santos, 414-511-14, Ismar Antônio Filho, 450-879-14, Neide Andreola, 473-267-14, Isilda Pereira Deco, 494-787-14, João Procópio de Lima, 5499-8014, Helena Maria Felipe Penteados, 558-95514, Anilce Silvério, 62409514, Zelma Francelina da Silva, 652-79014, Luiz Pedro Miranda, 6799514, Marcos Antônio dos Santos, 683-79214, Nair Rocha de Miranda, 685-74414, Iris Guit Beck, 686-856-14, Luiz dos Santos Guerra, 692-94514, Ilma Cardoso Dal Ponte,
69336414, Altenir Feguri. 69554514, Francisco Edson Pereira Souza. E 85365514, Jocélia Lago Jance, todos pelo registro. Em discussão pelo registro. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas o 68574414, eu percebi que aparece como interessado, um dos interessados, o presidente Rafael Atauro. Não? Me equivoquei nesse. Qual é esse, excelência? 68574414. Página 46. Apenas para... Não, eu apenas lembro que na minha pauta não consta como Dinorá Portugal, Iris Beck e Paraná Previdência. Não, Então, desculpe, senhor presidente. não observei. É na última linha, senhor presidente. Apenas para dos interessados, apenas para afirmar meu posicionamento. Não, perfeito. Peço desculpas também, Por porque eu favor. estou acompanhando, mas sempre vejo a parte de cima, mas aqui no final, Apenas para realmente. afirmar o meu impedimento. Então eu consulto o auditor Tiago Barbosa, acompanho o relator, aprovado. Em sequência, senhor presidente, protocolo 89686914, trata-se da retificação do acórdão 603515, segunda Câmara, que concedeu a aposentadoria de Maria Niva Dias Bueno Ribeiro, concedeu o registro da aposentadoria, constou como fundamento legal o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Na verdade, trata-se do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha B. É a correção apenas. Então está corrigido, aprovada a proposta. Pela legalidade de registro, 96005214, Curitiba, Luiz Pereira Boa. 99554914, Quitandinha, Elizabeth Wojcikiewicz. 993732014, Maringá Previdência, Antônia dos Santos Silva, todos pelo registro. Pelo registro. Do Paraná Previdência, 106159614, Francisca Leontina Maciel Gaspari. 106533814, Eurides Zang. 106763214, André Schneider. 109404414, Rosane Nadoni. 11046814, Sandra Varago. 111236014, Curitiba, Denise Belchior, todos pelo registro. Pelo registro. Senhor presidente, apenas para afirmar processo 11046814, também declarando meu impedimento, Está registrado. bem como 106763214, senhor presidente, 109904414 e 10615999614, senhor presidente. Registrado. Obrigado. Em sequência, do Paraná Previdência, 62022915, Maria de Fátima Tavares Martins. Legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade. Esse tem Próximo esse 620. senhor presidente, Também está impedido. 62022915. Perfeito. Vota o auditor Tiago Barbosa. Protocolo 1234715, Lapa, Marisa Maria Hammerschmidt. 1283515, Araucária, Edilamar Carmen Prestes. Pelo registro, senhor presidente. Pelo registro. Do Paraná Previdência, 27031915, Francisco Gomes. 27880815, Paulo Henrique Felizardo, ambos pelo registro. Pelo registro. Protocolo 300.811.15, a retificação do acórdão 605715 desta Câmara. Constou como fundamento legal o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição.
Na verdade, trata-se do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha B, pela correção. Está aprovado. Protocolo 596-50815, Londrina, Creuza Batara de Araújo. 599-02715, Londrina, Wilson Correia da Silva. 647-65015, também Londrina, Maria Terezinha Bósio Fernandes. 7079-7015, Bela Vista do Paraíso, Maria Helena de Sarre Silva. 7301-9015, Bela Vista do Paraíso, Valdenice Miranda. 754... Não, todos esses, senhor presidente, pelo registro. Pelo registro. O protocolo 754-64215, de Umuarama, na ativação de Maria de Lourdes Cardoso, foi concedida por decisão judicial. Eu entendo que não há mérito administrativo a ser analisado. Entendo, então, pelo arquivamento sem análise de mérito. Pelo arquivamento. Protocolo 83555315, Cianorte, Antônio Alarcon, 29027009, Umuarama, Ivanir Duarte, ambos pelo registro. Pelo registro. Protocolo 72677611, retificação do acordo 599015, segunda Câmara. Constou como registro do ato, como beneficiário, o senhor Carlos Alberto de Paula Júnior, que na realidade é o gestor do ato. Então deve ser retificado, constando como beneficiário o senhor José Fraga. Está aprovado. Pelo registro das pensões do Paraná Previdência 3917473, concedida a Bruno William Moreira de Souza e Eliane Moreira da Silva. E do protocolo 652-03014, município de Curitiba, Glaci Garcia Fernandes, ambos pelo registro. Pela aprovação. Protocolo 569-24413, revisão de proventos Rosemário Sotero Vanson, acompanhando os pareceres pelo registro. Pelo registro. Também acompanhando os pareceres na admissão de pessoal 31058411, admissão de pessoal da Urbanização de Curitiba S.A., URBS, do concurso público 6 de 2010, diversos cargos pelo registro. Pelo registro. Embargos de declaração, proposto pela URBS, Urbanização de Curitiba, 81345215, alegando inicialmente uma contradição ou omissão referente à conta do Banco do Brasil, por não existir tal conta na titularidade da URBS. Ressalta-se que houve um erro material na decisão embargada que equivocadamente fez constar do relatório no item 1 do dispositivo, movimentação de registro de contas junto ao Banco do Brasil, quando na realidade se trata de contas do Banco Itaú. Eu vejo que se trata de mero erro material, que nada altera a irregularidade apontada às contas, que é a movimentação e registro de conta bancária de titularidade da Secretaria Municipal de Finanças por parte da embargante. Mas entendo que o equívoco parece ter dificultado a compreensão da decisão atacada, motivo pelo qual proponho de ofício a retificação do item 1 do acórdão 432215 da segunda Câmara. E a outra apontamento seria a omissão na ausência de informações a título de notas promissórias, que não constou a relação da decisão, mas há uma remissão expressa à peça processual da Diretoria de Contas, em que constam esses documentos. Entendo, então, que não merece acolhida quanto a esse ponto. Faço exposto, proponho que o colegiado conheça dos presentes embargos e, no mérito, julgue-os parcialmente procedentes, sem a concessão de efeitos infringentes, por não haver nenhuma previsão legal nesse sentido, mas retificando o erro material do acórdão 432215, segunda Câmara, de modo a fazer a constar Banco Itaú em vez de Banco do Brasil. Nos dispositivos aqui isso aconteceu. Que seria o inciso 1 da parte dispositiva, e aclarar a contradição obscuridade suscitada pelo embargante da conta 448384 do Banco do Brasil, nos moldes do item 1 da fundamentação da presente peça.
e deixando de dar provimento à omissão quanto à informação a título de notas promissórias. É a proposta. Está em discussão. Pela aprovação. Protocolo 81660515, embargos de declaração contra o Acórdão de Parecer Prévio 20515 da Segunda Câmara. Em que foi anotada ressalva às contas em face da falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS, do Fundo Previdenciário Municipal, bem como a aplicação de multas administrativas em função da falta de repasse de valores consignados em folha de pagamento e do Fundo Previdenciário Municipal. O recolhimento de valores recebidos a maior por Moacir José de Oliveira e Nelson Teodoro de Oliveira. E ainda a multa proporcional ao dano erário fixada em 10%, conforme o artigo 89 da Lei Orgânica. Os embargantes alegam que houve erro material quanto ao período de exercício do mandato de prefeito, o que prejudicaria a devida responsabilização dos agentes no respectivo período em que exerceram o mandato. Os embargantes transcrevem trecho do relatório da Acórdão, onde consta o parágrafo. O senhor Moacir Oliveira, gestor do município no período de 1º de janeiro de 2007 a 26 de janeiro de 2008, requereu prorrogação de prazo contraditório, que foi deferido conforme despacho tal. Os embargantes relatam os pleitos eleitorais ocorridos no município a partir de 2003 e requerem que seja corrigido o aludido ponto da decisão, que, de acordo com o entendimento dos embargantes, consiste em erro de fato para fazer constar do corpo do acórdão o período referente ao mandato do prefeito exercido pelo gestor de 1º de janeiro de 2005 a 27 de janeiro de 2008. Também aduzem que o acordo embarcado incluiu como razões de decidir a observância do artigo 352, 1, 2, 3, 5 e 6 do Regimento e artigo 51 da Lei Orgânica para a correta delimitação de responsabilidades. Afirmam que a contradição vem acompanhada de omissão, pois entendem que não consta da fundamentação do acordo a motivação jurídica para a rigidez da decisão com elementos suficientes para identificar a extensão e quantificação do dano e nexo causal referente ao nexo causal entre conduta e dano. Acerca do erro material apontado, verifica-se que constou no relatório da decisão embargada, que foi gestor do município, o senhor Moacir José de Oliveira, de 2007 a 2008, embora tenha exercido o mandato entre 2005 e 2008. Contudo, isso não implica omissão nem contradição, tampouco gerou qualquer prejuízo à compreensão e à justiça da decisão embargada, uma vez que as contas em análise nos autos se referem ao exercício de 2008. Exercício de 2007, então estando perfeitamente compreendido no período citado na decisão embargada, o período referente às contas. Também não merece ser acolhido o pleito dos embargantes quanto à contradição e omissão, posto que inexistem contradição e omissão em acompanhar a instrução da DCM para opinar pela irregularidade de contas e adotar entendimento diverso quanto à aplicação de multa administrativa, mormente quando constou da decisão os motivos para tanto. Assim como não houve omissão na fundamentação da aplicação das multas, que consta nos parágrafos 4º ao 8º da fundamentação do acordo atacado, deixo de acolher esse ponto dos embargos. Por fim, consta da peça recursal que o ressarcimento dos valores pagos recebidos a maior a título de remuneração aos agentes políticos seria suficiente para afastar a necessidade de aplicação de multa, e que isso constituiria em contradição à aplicação de multas administrativas por esse fato. Trata-se, em verdade, da apresentação de tese divergente e não de uma contradição, fato que não enseja interposição de embargos de declaração, que se prestam somente a suprir omissão, sanando eventual obscuridade e contrariedade da prestação jurisdicional. E quanto ao direito material, o fato de se impor um recolhimento não afasta a aplicação de multas por esse mesmo motivo. Assim, em face do exposto, entendo que os embargos devam ser conhecidos e, no mérito, improcedentes, mantendo-se incómodo o acordo de parecer prévio 20515 da Segunda Câmara. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovada. A minha pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, extensa pauta,
sempre relatada com praticidade. Passo ao relato da minha pauta. Sistema Integrado de Transferências, o sistema CIT, todos têm proposta de regularidade com recomendação através da DAT e do Ministério Público. 141.791.13, 204.416.13, 609.203.13, 264.790.14, 381.257.14. Todos eles, repito, regularidade com recomendação conforme informações e pareceres. Em discussão pela aprovação. O protocolo 454.521.14 trata-se da aposentadoria da servidora Gemina de Oliveira e Silva da Fonseca, consultora legislativa, admissão 1º de março de 1984 na Assembleia Legislativa, Diretoria de Atos de Pessoal pela Legalidade e Registro, Ministério Público, como sempre, se manifesta pela negativa de registro, haja vista que foi suscitada ação direta de inconstitucionalidade. O Tribunal tem seguidamente votado esta matéria, observa que não houve concessão de liminar e eu repito ainda que decisões da primeira Câmara, do conselheiro Fernando Guimarães, também da primeira Câmara, conselheiro Ivan Leles Bonilha e tantos outros que já assim votaram, motivo pelo qual a proposta do relator é pela legalidade e registro. Está em discussão. Senhor presidente. Tem a palavra o auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, esse processo, ele foi, Vossa Excelência relatou ele no dia 20 de janeiro, e naquela ocasião Excelência, bom, está em discussão ainda, Vossa Excelência tem a palavra. Não, apenas recordando, e no dia 20 de janeiro Vossa Excelência relatou e o quórum... Fui lembrado agora a esse respeito. Então vou continuar com esse processo adiado. Agradeço, inclusive, a pertinente observação de Vossa Excelência. Então está adiado. Só para esclarecer que eu não posso me omitir nesse processo e na próxima sessão eu não estarei aqui. Gostaria de esclarecer o que realmente eu alego essa inconstitucionalidade da lei, porque existem 2 decretos legislativos que foi examinado pelo Tribunal de Justiça que disse pela nulidade, razão pela qual a Assembleia instituiu uma comissão. Por quê? Por que essa lei ela é inconstitucional? Porque ela legitima algo que já foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Essa é a razão desse raciocínio que é preciso, porque pela simples leitura não advém, porque são muitos os processos, então é preciso reforçar o que realmente acontece na Assembleia. Existem 2 resoluções que foi feito o reenquadramento, o Tribunal de Justiça já disse que era inconstitucional, aí a Assembleia, do jeito que ela atua, criou essa lei e legitimou algo que não poderia, porque já tinha passado pelo crivo do Tribunal de Justiça, que considerou inconstitucional o reenquadramento. Bem lembrado pela vibrante procuradora doutora Valéria Borba. Anotamos perfeitamente a manifestação de Vossa Excelência, mas a matéria está adiada para a possibilidade de um novo quórum. O protocolo 402/85/12, Consórcio Municipal de Saúde do Setentrião Paranaense, presidente Silvio Barros, 2011, Diretoria de Contas Municipais pela Regularidade, Ministério Público Regularidade,
Esta é a proposta do relator. Também 240.681.15, Câmara Municipal de Loanda, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade. O mesmo no 250.822.15, e os três eu coloco em discussão e estão aprovados. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 6 de abril de 2016, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.